Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Iniciando nesse momento a semana de oração, que tem como tema central o Espírito da Verdade. Vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Nessa semana de oração, vamos focar ele. E o tema de hoje é os pesquisadores da verdade. Primeiro tema da nossa semana de oração. E conosco está a nossa querida irmã Adriana Freire. Com ela a palavra. Bom dia, Adriana, e uma feliz semana. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Graça e paz. É um privilégio muito grande estar participando dessa semana de oração online, na nossa igreja online, e precisamos realmente estar buscando a verdade, pesquisando a verdade, como a irmã Alexandra mencionou, né, o tema de hoje, que é os pesquisadores da verdade. Diante de tantas confusões que nós estamos vendo, né, participando em poucos momentos atrás, nós podemos perceber que realmente nós estamos precisando pesquisar a verdade para que não venhamos estar em conflitos, né, de pensamentos. Onde está a verdade? Porque muitos estão sendo enganados, infelizmente, né, muitas pessoas estão sendo assediadas com falsas crenças, falsas doutrinas, doutrinas diabólicas, satânicas, e infelizmente essas pessoas estão saindo da verdade para o erro. Então, isso é um alerta para nós. Essa semana de oração, Deus sabe de todas as coisas. Chegou no momento certo. Em algumas igrejas irão ser realizadas depois, mas Deus já está preparando o terreno agora, nesse momento, para nós estarmos buscando de fato, né, o Espírito da verdade e pesquisando profundamente. E o texto de Coríntios 2:10, eu quero ler com os irmãos, que disse que mais Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, é o Espírito Santo que vai nos mostrar realmente as profundezas de Deus, né? O que é que Deus realmente quer para nós? Quem é Deus, né? Então, a leitura, ela é muito importante e eu vou lendo por partes, e fazendo alguns comentários. Gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. E o início diz assim: há uma grande obra a ser feita para este tempo, e não compreendemos a metade do que o Senhor está disposto a fazer para seu povo. Então vejamos que realmente nós estamos no limiar da história desse mundo. E Deus realmente quer que nós realizemos uma grande obra. Deus, ele quer fazer muito pelo seu povo, e nós só precisamos nos colocar à disposição de Deus, né? À disposição da vontade de Deus para nós. Muitas vezes nos perguntamos, mas por que, Senhor, isso não acontece comigo? Agora há pouco eu ouvi, né, uma interrogação, de um desejo sincero, né, de um coração sincero, o porquê que Deus ainda não permitiu um trabalho, né, para a irmã. Mas o que eu posso dizer é que continue pesquisando, continue interrogando a Deus, que Ele é a verdade, e Ele vai te mostrar, assim como Ele mostrou para mim. Eu era muito ansiosa para trabalhar na parte infantil, nas escolas seculares, pois foi para isso que eu me formei, né? Fiz pedagogia. Mas Deus sempre me usou no departamento infantil da igreja. Então, aqui nessa cidade, aonde estou, Deus me deu essa clareza, que realmente aonde Ele me quer é no departamento infantil da igreja, pois por 3 vezes surgiu oportunidade para mim trabalhar no serviço público e na última situação não deu certo. Então, nós só precisamos confiar inteiramente em Deus, que Deus tem grandes obras
para fazer através de nós. Então, eu não preciso ficar ansiosa, mas Deus ele tem algo a fazer, né? No departamento infantil tem crianças, pré-adolescentes que estão precisando de uma pessoa para auxiliá-los. Então, que Deus nos ajude. Falamos sobre a mensagem do primeiro anjo e sobre a mensagem do segundo anjo. E pensamos que temos alguma compreensão da mensagem do terceiro anjo. Mas não devemos estar satisfeitos com o nosso conhecimento atual. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, né, citar quais são as mensagens do primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, eu tenho certeza que os irmãos já levantariam a mãozinha e falaria essas 3 mensagens. Mas será que nós conhecemos elas profundamente? O que quer dizer realmente cada uma delas? Eu não vou destrinchar aqui cada uma dessas mensagens, mas só deixar esse alerta para nós, que, como pesquisadores da verdade, nós precisamos realmente entender o que Deus quer de nós. Nós somos transmissores, né, dessas mensagens. Somos pessoas que estamos nos santificando para transmitir essa mensagem ao mundo, pois essa mensagem deve ser transmitida antes que a porta da graça se feche, antes da volta de Jesus. E nós estamos realmente clamando em alta voz. Então, fica esse alerta para nós. Aqui diz que nossas petições, mescladas com fé e contrição, devem ascender a Deus para a compreensão dos mistérios que Ele quer tornar conhecidos a seus santos. Então, tem muitas coisas realmente que parecem ser mistérios, né? Nossa, mas por que isso dá certo para fulano de tal e não dá certo para mim? Uma outra experiência que aconteceu comigo recentemente, que também eu fiz um curso de assistente virtual, e aí eu desejaria trabalhar, né, através das redes sociais, e eu achei que eu me identificava com essa profissão. Mas também não deu certo até aqui. Uma vez quase que ia dando certo por 2 vezes. E, de repente, surgiu para mim um trabalho, não diretamente como assistente virtual, mas um trabalho de forma online. Um trabalho de home office, onde eu ia fazer em casa. E quando apresentaram para mim, parecia realmente assim que era uma coisa boa, aparentemente, e eu aceitei, mas eu trabalhei apenas 1 semana porque eu vi que não era de Deus, não era um trabalho honesto. E eu pedi a Deus que Deus falasse comigo, se realmente era aquele trabalho que Deus queria para mim. Então, Deus respondeu, eu estava terminando de ler o livro de Hebreus, e quando eu peguei a Bíblia para ler, eu falei, Senhor, fala comigo. Eu não sei se o Senhor vai falar comigo agora, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E olha só o que Deus me respondeu no livro de Hebreus, no capítulo 13. Os irmãos podem até conferir agora ou depois em suas Bíblias. No capítulo 13, versículo 5, eu li o verso e esse verso me impactou. E no momento eu senti, aqui é Deus falando comigo. O verso diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, esse serviço, na verdade, ele traria uma boa renda, financeiramente ia ser maravilhoso para mim, só que não era um trabalho totalmente honesto. Parecia ser, mas não era. E Deus falou comigo e me mostrou, e rapidamente eu deixei o trabalho de mão. Então, o que nós estamos vendo realmente é que Deus, ele quer nos mostrar, nós precisamos agora pesquisar e pedir, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, nós precisamos agora nos aprofundar nos ensinamentos do Senhor e pedir para Deus que Ele vai nos mostrar.
através das mensagens da sua palavra. Deus fala conosco. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, é Deus que está falando conosco. E aqui diz que nós devemos ter a percepção de que, a menos que sejamos ensinados pelo Espírito Santo, não entenderemos corretamente a Bíblia, pois ela é um livro selado, até para os eruditos, que são sábios aos seus próprios olhos. Então, o que nós precisamos agora? Pedir auxílio do Espírito Santo. Sempre que nós formos abrir a Bíblia para ler, pedir: Senhor, envia agora o Espírito Santo para me auxiliar, para que eu possa entender. E se porventura você tiver alguma dificuldade, você pede novamente auxílio do Espírito Santo. Vai ter alguns momentos que você vai precisar de alguém mesmo para te explicar. Deus vai enviar o Espírito Santo para explicar aquele texto através de outra pessoa. Assim como aconteceu com aquele etíope, ontem, na lição das crianças, eu achei muito interessante, as crianças ficaram impressionadas, né, com a história. Tivemos muitas visitinhas e as crianças, pela primeira vez que foram na igreja, ouviram atentamente e respondiam às perguntas como se elas já fossem habituadas a ter esses ensinamentos. Então, aquele etíope estava ali naquela carruagem lendo a palavra de Deus, ele estava lendo no livro de Isaías, no capítulo 53, e falando ali de Jesus. E o que foi que Deus fez? Enviou Felipe, né? O Espírito Santo estava ali com Felipe, conduziu ele por aquela estrada saindo de Jerusalém para Gaza, e Felipe ficou do lado da carruagem. E agora o Espírito Santo conduziu Felipe a perguntar: você entende o que está lendo? E o etíope disse: como eu posso entender se ninguém me explica? E agora Felipe começou a explicar para o etíope. Então, muitas vezes nós vamos precisar de alguém para que nos auxilie, nos explique também. E aqui diz que a Bíblia é um livro selado até para os eruditos, que são sábios aos seus próprios olhos. Então, tem muitas coisas que realmente estão selados. E lá em Deuteronômio diz que as coisas que estão reveladas é para nós e nossos filhos. Mas o que não está revelado, vamos deixar para a eternidade. Lá na eternidade, nós vamos saber do próprio Deus. Nós precisamos de sabedoria ao pesquisar as verdades. Aqui diz ainda que Jesus queria dizer exatamente o que disse quando recomendou que seus discípulos examinassem as Escrituras. O que foi que Deus disse? Jesus falou para os discípulos: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia é a verdade. Examinar significa comparar uma passagem com outras e coisas espirituais com espirituais. Não devemos contentar-nos com o conhecimento superficial. Cumpre-nos buscar o tesouro escondido sob a superfície, assim como o mercador procura boas pérolas. Luz, grande luz, será a recompensa do diligente pesquisador da verdade. Então, qual será o resultado ao pesquisarmos a verdade? Nós teremos grande luz, mas não devemos pesquisar de uma forma superficial, né? Apenas lendo por alto, mas devemos fazer o quê? Comparar texto com texto, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, as coisas espirituais com coisas espirituais. Então, é dessa forma que nós devemos estudar as Escrituras. E estudar por nós mesmos, assim como os valdenses, né? Não ficar apenas no ouvir. Às vezes, podemos também ser tentados a ouvir alguma coisa de um determinado pregador e aquilo ali a gente, pronto, tem como verdade, não pesquisa, né? Como essas falsas heresias que está surgindo no nosso meio. E o que é que acontece? Mas fulano de tal, ele é um conhecedor da verdade, ele falou isso, então isso é verdade.
Então, nós precisamos buscar agora o Espírito Santo e pesquisar, assim como os valdenses faziam. E a continuação diz que muitos que não exigem esforço de suas faculdades mentais e que não têm experiência em aplicar ao máximo sua capacidade para descobrir o que é verdade. O que acontece? Muitas vezes não há um esforço realmente para descobrirmos qual é a verdade. O que foi que aconteceu com Pilatos? Todos nós conhecemos esse relato. Pilatos ali perguntou para Jesus. Ele teve a oportunidade, ele chegou tão perto. E ele perguntou para Jesus o que é a verdade. E antes que Jesus respondesse, os burburinhos das pessoas, o alvoroço, tirou a atenção de Pilatos. E ele ficou desatento naquele momento. E ele virou as costas para Jesus e não ouviu realmente a resposta de Jesus. Qual seria a resposta de Jesus para aquela pergunta tão importante: o que é a verdade? Então, nós precisamos ficar atentos. Jesus, em sua palavra, diz que ele é o caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Nós precisamos agora realmente sermos pesquisadores da verdade. Não é possível que o Espírito Santo desça sobre vós se não sentirdes vossa necessidade e estiverdes mais desejosos de sua descida do que estáis agora. Meus irmãos, isso é muito impactante e é muito importante para todos nós. Está buscando o Espírito Santo? Será que realmente nós queremos receber o Espírito Santo? Nós sempre falamos: Senhor, envia o teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, mas como é que está a minha vida com o meu irmão, com a minha família, com meu esposo, com meus filhos, com os meus vizinhos, com os irmãos na fé, com a minha igreja? Como é que eu estou? Para receber o Espírito Santo, os discípulos, eles se reuniram e eles clamavam constantemente, todos os dias, até que o Espírito Santo desceu, mas houve uma preparação. Aqui diz que, realmente, se nós não sentirmos essa necessidade, o Espírito Santo não vai descer sobre nós. E o que eu preciso fazer? Se você não sabe, se não sabemos, devemos fazer o que agora? Escavacar, pesquisar realmente o que eu devo fazer para receber o Espírito Santo. E aqui diz que nós devemos compreender que estáis vivendo no próprio limiar do mundo eterno, que Cristo virá muito em breve e que todo o céu está interessado na obra em andamento, com vistas a preparar um povo para a sua vinda. Meus irmãos, Jesus está voltando, Jesus está às portas, nós já ouvimos os seus passos. Quantas coisas estão acontecendo? O nosso Brasil está em mais de 70% em chamas, em fogo, em labaredas. E será que isso é por acaso? Está acontecendo casualmente? Nós sabemos que são sinais da volta de Jesus. E nós precisamos agora estar buscando ao Senhor, porque tem uma obra em andamento. Essa obra ela não pode parar, ela não pode retroceder, mas essa obra ela tem que avançar. E nós devemos contribuir para o avançamento dessa obra de Deus, para abreviar a volta do Senhor Jesus que está às portas. Deus quer preparar um povo para a sua vinda. E que Deus nos ajude para que nós possamos ser esse povo, né? A participar ali daquele grande dia que, quando Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus, nós possamos realmente estar alegres, felizes, não temerosos, mas felizes. O último parágrafo, eu quero finalizar com esse texto que diz: se já houve um tempo que necessitasse
atender ao conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, para que seja zeloso e se arrependa perante Deus, é o povo diante do qual foram expostas as estupendas verdades para este tempo, e que não tem vivido à altura de seus elevados privilégios e responsabilidades. Nós temos uma grande responsabilidade. Será que nós estamos vivendo à altura dessa responsabilidade? Ou será que nós estamos mornos? Porque mornos é uma situação que Deus não se agrada. O morno causa ânsias de vômito. Então Deus disse, quem dera se fosse frio ou quente, mas morno não. Então, que possamos buscar o Senhor para que sejamos quentes, povo realmente revestidos do poder de Deus para transmitir essa mensagem ao mundo, quer de forma presencial, quer de forma online. Temos perdido muita coisa por não viver de acordo com a luz das solenes verdades em que professamos crer. Então, que nós possamos realmente buscar o Senhor para que nós possamos ter uma fé viva e que nós possamos ser verdadeiros pesquisadores da verdade. Esse é o meu desejo, meu sincero desejo para mim e todos nessa manhã, nesse início de semana de oração. Amém.